Olá, galerinha! Que bom estar aqui com vocês mais uma vez na disciplina de psicobiologia e psicossociologia, disciplina de psicologia da biomedicina, né? A psicologia aplicada à biomedicina, as questões aqui do corpo, da mente, da genética, né? Tentando aí entender uma natureza humana com o Steven Pinker. Hoje é a nossa última aula sobre esse tema, né, sobre o livro A Tábula Rasa, a negação contemporânea da natureza humana, e nós vamos falar um pouquinho sobre os nossos exercícios, né, sobre os cinco capítulos que deram origem a 5 perguntas, né, 5 questões para a gente trabalhar aqui, cada um buraco negro, ou uma Chernobyl, ou uma hot zone, né? Uma zona quente, uma zona de conflito, de compreensão conflitiva, né? Quais são as 5 hot zones, os 5 vespeiros que o Pinker estimula a gente a colocar à mão? A política, a violência, o gênero, as crianças, na verdade não são as crianças, né? É o processo de educação infantil e as artes. E aí eu coloco, né? Deixa eu vou abrir aqui no AVA. Eu coloco o seguinte: tendo por base as muitas vespas ou marimbondos, já que estamos no Brasil, né? Sobre o texto, responda às questões divertidas. Talvez você não achou graça nenhuma, né? Mas as questões que são colocadas aqui dos vespeiros, do nosso ninho de marimbondos aqui. O capítulo 16 fala de política, que é um vespeiro. Mas olhando bem, esse livro tem vários vespeiros. Esse capítulo mostra que as brigas entre direita e esquerda, que a gente está sentindo hoje, inclusive, parece que o livro foi escrito para os dias de hoje mesmo, né? São muito antigas, pois essas tendências políticas estariam dentro de nós enquanto uma tendência, uma preferência. É isso mesmo? Explique como o texto atribui características conservadoras, que seriam de direita, pretensamente de direita, e características liberais, que seriam características pretensamente de esquerdas, às bases psicológicas e biológicas evolutivas. O que significa isso, gente? Que você já nasce bolsominion ou você já nasce esquerdista. É mais ou menos isso, né? Não, professor, então quer dizer que isso é uma praga, né? É uma marca biológica? Não, peraí, não é bem assim que você... Inclusive você fala assim, meus 2 pais são de direita e eu sou de esquerda, professor. Como que aconteceu isso? É um gene dominante ou recessivo? Né? Então, por que eu, então, nasci sem os genes, né, do conservadorismo? Ou eu sou conservador e meus pais são super liberais. Ou eu tenho um pai liberal e uma mãe conservadora. Porque que eu sou, afinal de contas? É isso que nós estamos fazendo aí? Do mesmo jeito que cor de olho, tipo de sangue, a escolha política estaria sendo tratada como tema, como se fosse algo sintetizado lá dentro, lá do DNA? Não é bem isso. Tá, vamos lá. A questão aqui é dizer o seguinte, que se existe uma genética comportamental, nós temos, obviamente, nós herdamos características ou atitudes que, ora, nos revelam posições mais liberais ou mais conservadoras, tá? Então, óbvio que a liberalidade ou a atitude de conservar, né, um comportamento está ligada a tipos específicos de temperamentos. E os temperamentos é que nós falamos de hereditariedade. As pessoas, obviamente, dão respostas ao mundo cognitivas, né, associativas, emocionais, com base nestes comportamentos. Então, nós construímos uma visão de mundo de um jeito, mais de um jeito e mais de outro. Nunca você vai encontrar uma pessoa que seja totalmente liberal. E nunca você vai encontrar uma pessoa que seja totalmente conservadora.
mas nós temos pinceladas, características, né? Ora mais conservadoras, com determinado temperamento, ora mais liberais, com determinado temperamento, né? Então, nós somos atraídos, de certa forma, nós somos capturados, né, por uma sensorialidade, por um tipo de ideologia mais facilmente. É como se nós olhássemos uma ideia, e eu tenho características de um determinado temperamento, e olhasse para aquela ideia com mais agrado, com mais interesse, né? Eu gosto mais, um pouco mais disso do que daquilo, né? Então, não são as raízes ou as origens, a maneira de ser política em si. Não se trata de uma genética que vai determinar isso. Mas, obviamente, eu vou intelectualmente experimentando no meu viver, né? Eu vou vivendo e vou, obviamente, me articulando, vou desenvolvendo. E aí, obviamente, essas características elas vão fazer mais parte de mim e aí eu vou optar mais facilmente por um lado ou outro. Lembram que o texto ele fala, dá como exemplo a questão do altruísmo, né? Então seriam que se o altruísmo é uma característica genética, ou seja, uma pessoa que está mais pensando na questão de que não é a favor de que as outras pessoas passem fome, papapá. Agora tem algumas pessoas que não, isso não sensibiliza elas, né? Que elas não se sensibilizam com isso, elas se sensibilizam com outras coisas. Então é neste ponto que nós estamos falando. Então quando o texto pergunta, é isso mesmo, né? A gente está colocando o seguinte: olha, não são as características de direita e esquerda que são herdadas. Não são as características de direita ou esquerda que são genéticas. Você não nasce, né, votando em um determinado partido, ou republicano, ou democrata, ou do Bolsonaro, ou do Lula. Não é isso. Mas nós carregamos em nós tendências genéticas, comportamentos que vão, obviamente, pela minha vivência, pela minha história, pela minha educação, pela minha família, sendo pelos meus amigos, me orientando mais para um determinado lado do que outro. Então, características conservadoras e liberais possuem bases psicológicas e, obviamente, bases biológicas que vão evoluindo com o tempo. Deixa eu ver aqui se alguém colocou alguma pergunta. Professor, a galera tá triste que você não cancelou a prova. Estão me ameaçando para falar aqui. Ah, é, Ju? Vai, Juliana, é isso? Oh, meu Deus, tadinha da Ju. Gente, Didi, você tá triste, Vitória? Você tinha prometido lua de cristal. Nem Judas, Didi. James, você prometeu. Vamos até o final da aula aí que eu vou repensar isso daí. Vamos até o final da aula aí. Você esqueceu, Didi? Gente, agora eu sou Didi amado, né? Eita, eu não recebi nenhum presente na minha casa. Não chegou nada lá, não chegou um café. Podia ter chegado um café. A nossa turma te ama. Ah, com o meu rosto, Correios foi privatizado. Vocês são muito apelões, meu Deus. Qual é o seu Pix? Não, queria pelo menos um café com leite, né? Alguma coisa assim, um Todd, chegar um todinho. Um fardinho de Todd? É o que é isso? Um fardinho? Fardinho de cerveja? Patrícia, você não veio brincar com negócio, não, né? Time Nescau. Pode ser do que eu quiser. Pode ser Nescau, pode ser cerveja. Fazer uma vaquinha, mandar um Pix. Pix! Lá vai o Pix, AstraZeneca, Pfizer. A gente manda um caminhão de cerveja. Isso, senhora, só comprando, tentando me comprar.
Pelo amor dos meus filhinhos. Deixa eu responder as outras perguntas no final da aula. Vou pensar aqui, vou pensar. Temos aí 20 minutos para eu pensar. Vamos lá. A segunda pergunta, pensa com carinho. A segunda pergunta é qual? Canibalismo e guerras. Violência para todo lado. A agressividade parece fazer parte da nossa natureza. E Thomas Hobbes estava certo? Nós falamos lá que o bom selvagem de Rousseau estava errado. O fantasma na máquina de Descartes estava errado. Que a tábula rasa de John Locke estava errado. Será que quem estava certo era o Hobbes, que o lobo é o cão, que o homem é o lobo de si mesmo, né? Canis omni omni canis, né? O homem, né, como um lobo ali se ataca, é agressivo. É isso que o texto está falando. Vamos lá, gente. A gente vive a violência querendo, não querendo, não significa que nós somos santos e nós não somos demônios, tá? Não se trata disso, tá? A questão é, a violência faz parte, sim, do processo de gênese ou da natureza humana. Cabe o quê? A sociedade, a criação, a maneira como nós somos humanizados, né, no viver social, a gente conseguir criar condições de suplantar ou de resistir aos ímpetos naturalmente instintivos. Nós somos naturalmente, por sermos corpo, nós somos protetores, nós somos bairristas, nós construímos um processo de identidade. Então, a violência não é que ela faz parte da natureza humana. Não significa que nós somos maus, disseminadores de processos de violência, né? Não se trata disso. O fato é que as sociedades, elas possuem características marcadamente febris de guerra, ou de disputa, ou de contestação, né? Então, a gente possui alguns comportamentos que têm uma história ontogenética, né, violenta, tá? Cabe a gente não é ter medo de olhar para as nossas violências. Não é que a gente tem que ter medo de olhar para a gente naquilo que a gente é. A gente tem, na verdade, que dar conta de como lidar racionalmente com esses processos de violência. Então, não é o Hobbes que está certo nessa história toda. O Hobbes também está errado, né? O Hobbes vai falar que nós temos um impulso, né, violento, que nós somos naturalmente violentos, que nós nos cegamos, e aí essa irracionalidade, né, da guerra nos inflama. Não é isso. Nós não somos cães de si mesmos, mas nós também não somos anjos alados. Podia ter uma perspectiva, né, de dizer que nós somos anjinhos, né? Que nós somos totalmente bons. Não é isso. Ou de que nós nascemos purinhos e aí a sociedade vai nos romper, nos corromper, aí vamos voltar lá pro Rousseau de novo, né? Não é isso. Nós somos... Gente, a base disso aqui é compreender que nós somos humanos. Nós somos humanos. Naquilo que é bom e mal de ser humano. Então, por mais que nós mapeemos todo o cérebro nas neurociências, nós vamos encontrar ali, né, facetas de altruísmo, ou seja, de comportamentos que vão nos colocar, né, mais caridosos,
e, obviamente, comportamentos não altruístas, ou seja, egoístas. Então, não é que a gente vai agora entrar em guerra a todo momento, que nós nunca vamos conseguir um estado de paz, que nós vamos ficar sempre aí à mercê dos nossos fantasmas. Não significa isso. Significa que nós somos bons e maus. Ou não somos nem bons nem maus. Nós somos humanos. Naquilo que é ser humano, com as suas coisas de altruísmo e suas coisas ou características de egoísmo. Não existe uma pessoa que seja totalmente altruísta. Do mesmo jeito que nós nunca seremos totalmente egoístas. Né? Fulano é egoísta. Não, não é isso. Fulano é altruísta. Não, ele é altruísta e egoísta. Então, Ana Beatriz coloca assim, professor, não entendi. Tinha lido no livro algo que violência não tem nenhuma relação com a natureza humana, e sim o nosso sistema social. Entendi errado? Aí entendeu errado, Ana. Porque aí nós seríamos levados a acreditar que nós somos tábula rasa. O texto ele não concorda com a violência como colocada com o Hobbes. Não é como o Hobbes coloca, né? De que nós nos cegamos e somos violentos. O ser humano é uma composição, é um bolo, né, que mistura características altruístas e características egoístas, características ou comportamentos de conservação e características de liberalidade, comportamentos um pouco mais violentos e comportamentos apaziguadores ou de formação e estruturação de bando. Então, não dá para dizer nós somos isso, nós somos uma coisa. O ser humano é uma composição genética, biológica e cultural, tá? Então, violência não é algo intrínseco à natureza humana. Agora, características que podem conduzir para sermos violentos ou para sermos mais pacíficos, e vamos ter momentos em que nós vamos explodir. Imagina, tem momento que a gente fica bravo, aí você fica nervoso. E você fala. Explode. E tem momentos que você respira. Que você pensa de novo. Que você se acalma. Que você pacificamente lida com aquilo. Então, a verdade é dizer que nós não somos nem anjos, como queria Rousseau, e não somos demônios, como falava Hobbes. Nós somos humanos. Humano é o meio termo entre anjo e demônio. Nossa biologia não vai puxar necessariamente para um lado, né? Filhos de homens violentos será violento também. Né? Vão ter algumas características genéticas do temperamento que são herdadas, sim, né? E que aí, no próprio viver, elas vão se conformando, vão se elaborando, vão se constituindo. Professor, eu preferia dizer que a teoria de Hobbes possui motivos para ser correta no que diz respeito à violência. Professor, eu poderia dizer que a teoria de Hobbes possui motivos para ser correta no que diz respeito à violência? Ou seja, motivos, mas não todos eles? Alguns motivos teria, Pedro. Mas aí o que acontece? Então, nós teríamos também motivos para dizer que o Rousseau tem alguma coisa de certo também, porque nós aprendemos também no viver a sermos também pessoas ruins. Se eu coloco uma pessoa para conviver ali só com coisa ruim, ela tende também a desenvolver, ela pode desenvolver, há uma probabilidade grande que ela desenvolva um senso também ruim. Então, só cuidado com isso. Não é nem Hobbes, nem Rousseau. Né? Nós somos, sim, nós possuímos características altruístas e egoístas na nossa constituição do comportamento. Ok? Professor, isso que você falou de às vezes a gente estar convivendo num ambiente ruim, isso se aplica muito a grupos de iguais? Por exemplo, sei lá, por exemplo, alguém da minha idade convive com muitas pessoas da idade dele também, que bebem, que fumam e várias outras coisas ruins, prejudiciais?
A tendência é você fumar também. Agora, isso não significa que você vá. Entendeu? Mas há uma tendência? Entendeu? Não é a sociedade que elabora o todo. Não é as determinações sociais que constituem o inteiro do indivíduo. E não são, ou seja, não é o ambiente que é determinante. E também não é a genética que é determinante. Algo que eu falei em todas as aulas, e vou continuar falando até o final, aqui na última deste tema. Entendeu? Nós somos seres biopsíquicos, históricos, ou seja, nós somos constituídos enquanto corpo, animais, somos genéticos, e ao mesmo tempo somos culturais, humanizáveis, nós aprendemos. A questão aqui, gente, é derrubar as vertentes que interpretam que nós somos alguma coisa, para dizer que nós não somos alguma coisa, nós não somos apenas determinados pela cultura, nós não somos apenas determinados pelo biológico, nós somos a junção de um biológico vivo dentro de uma cultura, dentro de uma história, dentro de uma sociedade, né? E não é só a sociedade que vai me puxar para um lado ou para o outro, que vai dizer que eu vou ser mal ou ruim, e também não vai ser só o meu biológico, vai ser a junção destes fatores aí. Compreendido? Sim, professor. A mesma coisa a gente vai se dar com as questões de gênero. Né? Eu coloquei ali, eu fiz uma pergunta bem gasturenta, né, para que vocês tivessem que ler o capítulo 12 inteiro, né, que eu coloco lá. Faça um breve, depois, né? Faça um breve resumo dos 12 indícios das diferenças entre homens e mulheres apresentadas no capítulo. Porque são 12 características, né? 12 indícios, né? Eu coloquei lá: meninos gostam de azul e meninas gostam de rosa. Essa afirmação tem deixado de ser verdade há algum tempo. Mas pais e mães continuam pintando quartos e fazendo enxovais. As diferenças entre homens e mulheres não se dão apenas do pescoço para baixo, né? A cabeça, ou seja, mas também do pescoço para cima, a nível do cérebro. E aí eu peço para vocês apresentarem, né, um resumo deste capítulo espinhoso aqui, que é a marcação de gênero, né, que é um vespeiro, né, para o Steven Pinker. Gente, e aí tem N possibilidades, né? É óbvio, N não, né? 12 possibilidades, né? A ideia, gente, é vocês perceberem que hoje no mundo nós estamos buscando culturalmente falar sobre a igualdade entre os gêneros. E é uma marca política importantíssima, é uma marca política decisiva para nós avançarmos enquanto civilização, tá? Nós queremos essa igualdade. Nós precisamos que homens e mulheres ganhem estando nas mesmas funções e desempenhando o mesmo trabalho, ganhem o mesmo salário. Isso é marcadamente a necessidade de olharmos para a igualdade de gênero. Agora, óbvio que vão existir diferenças nesses gêneros que são constitutivos de maneira biológica. Não é simplesmente dizer que meninos gostam disso ou meninas gostam daquilo. É que existe alguma coisa de ser menino e de ser menina que estão para além de um pênis ou de uma vagina. Ser menino não é ter um pênis. Ser menina não é simplesmente ter uma vagina. A gente poderia aqui abrir um longo debate e compreender que o gênero não é estruturado apenas pelo cis do biológico, mas existe toda uma cadeia trans possível que vai fazer com que a mente seja diferente daquele corpo. E isso são marcas biológicas, são marcas culturais, que às vezes já estão ali naquela criança. E você começa a marcar e olhar assim e fala assim: opa, e não é tem alguma coisa de errado. Claro que não, opa,
alguma coisa que está acontecendo, né? Você está compreendendo que aquele gênero ele pode estar se estruturando de modo cis ou de modo trans. Agora, o que a gente não pode fazer é achar que para marcar o lugar da igualdade de gênero, acreditar que homens e mulheres sejam iguais em tudo. Existe uma concepção de espaço, uma construção de cor, né? A percepção espacial entre homens e mulheres a nível genético que faz também marcação no corpo. E aí, óbvio, o texto apresenta 12, né? 12 questões ali, né? As questões de calorias para a questão da gestação e da amamentação, e aí você consegue entender os locais de tecido adiposo, né, biologicamente marcados em outros, né? A questão do masculino tendo a questão do igual um bicho mesmo, você vai ver lá na balada, né? Como é que o braço vai montando, né? Vai quase como uma dança de acasalamento mesmo. Então, quer dizer, gente, o lance aqui é não negar que existem diferenças entre homens e mulheres. Isso não significa, de pronto, dizer que um manda, que um é o que tem o poder, que um tem que receber mais. E é justamente isso. Não é isso. Não é um que tem que ser melhor que o outro, mas existem diferenças. Não, breve, Cíntia, um resumo breve mesmo, breve, mas que mostra que você entendeu ali, que você passou pelo capítulo e não só você abriu assim e colocou um, né? Leu um, não concordou, né? O interessante é que eu fiz esse caminho é para você justamente aí passar pelo X, passar pelo Y, né? Entender a questão ali das diferenças dos neurônios, entender como que a libido no homem é diferente da libido da mulher, a questão da força, a questão, né, ali tem muita coisa bacana, né, a questão da síndrome de Turner, né, vocês olhem ali e entendam que existem diferenças entre homens e mulheres. Tá? Existem diferenças entre homens e mulheres. Nós somos iguais em dignidade. Nós somos iguais na maneira de nos constituirmos. Agora, meninas não são... Ah, meninas são frágeis, bonitinhas, e os homens são chatos e lutadores. Não é marcar as cisões, mas é compreender que nós somos diferentes. Tá? Somos bem diferentes. Tá? Né? E, gente, vamos parar de achar que as nossas diferenças nos despotencializam. As nossas diferenças não nos fazem mal, não. As nossas diferenças, muito pelo contrário. As nossas diferenças nos fazem bem, tá? Nos fazem bem. São marcas, características que nos constroem na potência. São marcas, são características que nos ajudam no processo de desenvolvimento daquilo que nós somos. Tá? Então, isso não é um problema. Vamos lá. Partindo agora para as crianças, a mesma coisa, né? Deixa eu abrir lá a indagação, né? Aí a questão é, afinal de contas, como é que se criam as crianças, né? E eu coloquei um texto, né, da página 572 de Emily Dixon, né, que coloca que é The Brain is Wider Than the Sky, né, que é o cérebro é mais amplo, né, é mais vasto, né, que o próprio céu, né? E o poema diz assim: o cérebro é mais vasto que o céu. Ponha-os lado a lado, cérebro e céu. E um conterá o outro, fácil, e você junto. O cérebro é mais profundo que o oceano. Encoste-os azul com azul, e um absorverá o outro.
como sorvem as esponjas no balde. O cérebro tem o mesmo peso de Deus. Ponha-os libra por libra e diferirão, se tanto com a sílaba do som. Tá? Vamos lá. Vou explicar aqui o poema, né? Por que o cérebro é mais vasto que o céu? Porque o céu inteiro cabe dentro do cérebro. Por que o cérebro é mais profundo do que o oceano? Porque o cérebro é capaz de sugar tudo ou buscar conhecer tudo que existe ao redor. Por que o cérebro tem o mesmo peso de Deus? E aí, Libra, é porque Emily Dickinson, né, é de um país saxão, né? Então, pode ser Libra por Libra, podia ser grama por grama. E você vai perceber que o cérebro teria a potência de ser divino, porque é criativo, porque cria, né? Então, seria a parte de nós que seria próximo do divino, tá? Porque o nosso cérebro é criador, é fantástico, ele absorve, ele entende, ele é curioso, ele consegue dar conta de uma infinidade de coisas. Então, ele é mais amplo que o céu, tem o mesmo peso de Deus, e ele é como que está ali o poema, deixa eu voltar, mais profundo que o oceano. Você pode até achar que esse poema achar um pouco enigmático, mas eu acabei explicando aqui, eu tirei um pouco do enigma do poema, né? E ele realmente é. Talvez se no lugar do cérebro a autora usasse a expressão alma, você continuasse a achar o poema enigmático, mas certamente eu acharia mais bonito. Afinal, a alma parece ser mais vasta que o céu, mais profunda que o oceano e do mesmo peso que Deus. Mas que situação, hein? Se você sabe que a alma está e é o cérebro, por que este problema todo em assumirmos nosso corpo como parte de nós? Poderia ser uma pergunta, né? Coloquei uma afirmação, mas é por que, né, esse problema? Né? Não precisamos ter esse problema de assumir o corpo e o cérebro como parte de nós. Sabe que este órgão, o cérebro, faz um bocado de coisas para nós. Na verdade, não existiria nada do que temos sem ele, sem o cérebro. Estamos acabando essa primeira parte da disciplina e vamos em direção aos processos psicológicos básicos e superiores, caminhando um pouco com a fisiologia e a biologia rumo ao entendimento de alguns processos psicológicos, ou seja, para entender um pouco deste cérebro que é tão pesado, que é tão vasto, que é tão profundo, né? Mas antes de fecharmos essa etapa, algumas perguntinhas para vocês se divertirem. Aí você vai falar assim: professora, eu não estou me divertindo. Ah, que pena. Fazer o quê, né? Era para se divertir. Mas vamos lá. Explica as 3 leis da genética comportamental e suas implicações para a educação das crianças. Gente, né? As 3 leis, elas falam sobre 1. As características do comportamento são hereditárias. Ele coloca assim, entre aspas, eu estou colocando mesmo, né? As características do comportamento humano são hereditárias. Então você não tem como negar isso, tá? Não tem como você jogar isso fora. Então, há que a escola a tentar entender, né, essa genética comportamental e lidar com maneiras de pensar e de ensinar que levem em conta que o comportamento também é hereditário, tá? Então, comportamento também faz parte do ciclo de aprendizagem, né? 2, segunda lei, o efeito de ser criado na mesma família, ou seja, a cultura, é menor do que os efeitos dos genes. Então, os genes contribuem muito para a estruturação do sujeito. Não é só dizer se tem uma aptidão para ter câncer ou não, mas para aprender. Existem pessoas que são mais visuais, pessoas que são mais auditivas. Então, existem diferenças de aprendizado que vão condicionar também, que deveriam fazer parte de como a escola se compreende. Né? E 3, né, uma porção substancial da variação
em características complexas do comportamento humano não é explicada por efeitos de genes ou das famílias. Ou seja, uma grande parte desse processo de interação com a realidade, a gente não conhece as motivações. A gente não tem explicação definida ainda. Como produzir prazer, como incentivar a criatividade. A gente ainda está trabalhando com essas questões mentais, tentando entender quem é este humano. Então, isso tudo aparece dentro do processo de ensino-aprendizagem. Né? Então, são essas 3 leis aí. A criação dos filhos, afinal, é mais ou menos importante do que a genética para a formação das crianças. Essa é fácil, né? Estou falando desde o começo aqui do livro, né? E desde a nossa primeira aula. Os dois são importantes. Não tem um que é mais importante do que outro. Os dois são importantes. Né? Os dois, ambos. Você tem que buscar construir a sua resposta e apresentar que está a genética e a formação cultural familiar das crianças, elas têm o mesmo peso no desenvolvimento desse indivíduo, dessa personalidade, da constituição desse sujeito. E aí, por fim, a última pergunta trabalha com literatura. Explica a frase de Robert Storey. A literatura tem 3 vozes, a do autor, a dos leitores e a da espécie. Significa, gente, falar que a criatividade, a inventividade não nasce do nada. Elas também são elaborações humanas. E porque são humanas, são genéticas. Então não adianta a gente dizer que, porque aquele sujeito ali, aquele pintor conseguiu criar com a sua genialidade aquela obra. Aquela genialidade, ela está no autor que fez a obra, em nós, sociedade que assistimos, que somos os leitores da obra, mas, obviamente, também tem a contribuição da história genética, da história da humanidade, que permitiu a criação criativa daquela obra de arte. Sem os problemas da Espanha, não existiria, né, a Guerra de Guernica, então não existiria um Picasso. E assim sucessivamente. De Miró a Kandinsky, de Leonardo, né, da Vinci, até Rafael Sanzio. Não importa se viveu há 500, 1000 anos, 200 anos, 50 anos, ou se está vivo. Toda literatura, toda arte é fruto de uma autoria conjunta, de um todo social que permitiu aquela cultura. Ou seja, não é a pessoa simplesmente que é um gênio. Talvez ela teve a sensibilidade de escutar aquilo que a espécie estava dizendo no seu ouvido, ou aquilo que o biológico, que o natural, que o social se concretizaram na maneira de traçar aquela pincelada, aquela escrita, a escolha daquela palavra, aquele jeito de dançar, de cantar, de fazer arte. Tá? Então, meus queridos, o que nós colocamos até então aqui nas nossas indagações? Bonito demais é ser gente. Nem anjo, nem demônio humano. Nem biológico, nem cultural, mas biológico e cultural. Assim nós terminamos a aula de hoje, e já que vocês foram tão bonitinhos, estiveram comigo todas essas aulas, 41 pessoas hoje, eu estou cancelando a prova de semana que vem. Tá? Aí, ó a felicidade aparecendo. Aê. Quero ver se eu vou ganhar pelo menos um Toddy ou um Nescau aí. Quem sabe, não ganho um presente, né? Um presente grande aqui é estar vocês juntos aqui. Né? Próxima aula, a gente começa, então, a parte dos processos psicológicos básicos
A gente se vê. Beijo gigantoso. Para onde? Mandar entregar no gabinete do diretor. Ó, Vitória, aqui chega, hein? Só tem que me avisar se tem fruta. Vai aquela cesta bonita que tem fruta, né? Aí, né? Pô, mas aqui seria bacana receber um presentinho. Beijo, gente. Beijo. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, professor. Tchau, tchau.